Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Deus fala aqui através da Bíblia Sagrada. Você gosta de ouvir a voz de Deus? É prazerosa essa voz maravilhosa de um Deus que te ama, de um Deus que quer o melhor para você, de um Deus que te quer proteger, que quer te guardar, te guiar, te direcionar. Para onde Ele quer te levar? Ele quer te levar para o céu, para a eternidade. Esse céu aí que você está vendo junto comigo, lindo e maravilhoso, para um lugar muito mais espetacular do que esse. A Bíblia fala do juízo de Deus. A Bíblia fala do que se chama juízo investigativo, ok? Tem a data que ele começou, tem o momento que ele começou, mas eu quero te convidar para acreditar que o juízo de Deus é a mais maravilhosa experiência prazerosa para aquele que obedece à lei. Nós vimos ontem, a graça nos capacita, nos leva a obedecer por amor, porque a graça ama primeiro, a graça atrai primeiro. Mas vamos para o texto de hoje? O tema de hoje é a base do juízo. Capítulo 2 de Romanos e o versículo 12. Nós estamos aqui em Romanos e o apóstolo Paulo está aqui de forma espetacular, dando uma aula para nós sobre a graça, dando uma aula maravilhosa para nós sobre a lei de Deus. Você viu aqui, a graça salva, a lei condena, mostra, revela. Mas qual é a base do julgamento de Deus, do juízo de Deus? Por que precisamos atentar para a lei de Deus? Capítulo 2 de Romanos e o versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, olhem bem, sem o conhecimento da lei, também sem lei perecerão. Olha, é interessante. Eu não nasci num lar cristão, mas eu nasci num lar de princípios, num lar moral. Não eram perfeitos os meus pais. Meu pai já morreu, minha mãe está viva. Ela continua me conduzindo, ela continua me mostrando a necessidade de viver os princípios da vida, os princípios morais da vida, os princípios éticos. Meu pai, minha mãe, eles sempre me ensinaram a não mentir, a não roubar, a não desrespeitar os idosos. Isso são princípios. Princípios de quem? De Deus. Mas o seu pai não ia à igreja, não lia a Bíblia, nem sabia ler. Pois é, o Espírito Santo ele trabalha os corações. E o Espírito Santo consegue impressionar e influenciar o coração para o que é certo. Mesmo que a pessoa não vá à igreja, eu quero te dizer o seguinte, precisa ir à igreja. Porque é na igreja, especialmente a igreja verdadeira, a igreja que ensina a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ali você conhece, ali você aprende sobre a lei de Deus, sobre o comportamento, sobre o estilo de vida. Meus pais, eles me ensinaram, sem lei, sem conhecer a lei, sem ir a uma igreja, sem estudar a Bíblia, eles me ensinaram e os meus irmãos a moral, a ética. Entendeu? Aqui está dizendo que todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. É lógico que todo mundo, por exemplo, eu aprendi que não deveria mentir. E se eu agora decidisse mentir, eu conhecia a lei de Deus que fala que não deve mentir? Que não deve cobiçar? Não. Mas eu vou perecer. Por quê? Porque eu aprendi princípio de vida, moral. Mesmo eu não conhecendo a lei, aconteceria o quê? Poderia perecer. Mas o texto continua e ele diz, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Então o julgamento de Deus é com base na lei. Então, amigo, se você sabe o que deve fazer e não está fazendo, você está pecando. Pecado consciente não é pecado por ignorância. Pecado por ignorância é aquele que não sabe de nada e ele faz algo de errado, até o momento em que ele descobre que o que ele estava fazendo estava errado.
Entendeu? Agora, qual é essa lei que é a lei para o juízo? Tiago, capítulo 2 e o versículo 10. Este é importante para você e para mim estarmos atentos. Vamos ler? Pois qualquer que guarda toda a lei, olha bem, há pessoas que saem por aí, cristãos, dizendo que guardam a lei de Deus, dizendo que amam a lei de Deus. Será que amam se não guardam toda a lei? Porque o texto diz: qualquer que diz que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha para o bem, se você não guardar todos os 9 mandamentos, guardar o sábado, não matar, não mentir, honrar o pai e mãe, isso aqui, aquilo outro, mas se você adorar outros deuses, olha aí, existem muitos deuses por aí, querendo ser adorados, inclusive você, inclusive eu. O inimigo procura colocar dentro de nós um Deus, um sentimento como colocou no coração de Eva. Você pode ser como Deus e achar que você pode dirigir e ditar a sua vida como você bem entende. Ele diz o seguinte, olha bem agora, vamos ver, preste atenção. Tá o seguinte, portanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai, verso 12, de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, para com aquele que não quis obedecer. Vamos lá, a lei de Deus é a base do juízo de Deus. Por isso as tábuas da lei de Deus, elas ficavam dentro da arca. E acima da arca nós tínhamos ali o Shekinah, a luz maravilhosa da presença de Deus. A base do governo de Deus, a base do juízo de Deus é a lei de Deus, os 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos que estão em Êxodo no capítulo 20. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós queremos estar em paz diante do Senhor no juízo por estar obedecendo os teus todos 10 mandamentos no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.